Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou estrategista híbrido. E o que que é um estrategista híbrido? Estrategista híbrido é uma pessoa que pega a autoridade do mundo físico, e junta com o alcance e a escala do mundo digital. Então, por exemplo, se você já é um profissional liberal, já dá, sei lá, você é um professor que já dá aula, você é um médico que já atende e tem muitos anos dentro da área, ou se você, por exemplo, tem uma loja, se você tem um restaurante, se você trabalha com delivery e você já está há alguns anos dentro desse ambiente, ou se você está começando e você quer iniciar alguma coisa e quer pegar essa sua autoridade do físico e trazer ela para o digital, porque o digital tem um alcance maior, a gente consegue chegar em pessoas, em mais pessoas, a gente consegue escalar esse seu negócio com mais facilidade. E eu trabalhando com isso, depois de alguns clientes que eu atendi, eu vi que eles têm basicamente os mesmos problemas. E em toda reunião, toda conversa, eu tinha que pegar e ensinar para eles o que eles tinham que fazer, e eu estava repetindo muito isso. E por causa disso, eu resolvi fazer essa série de 5 vídeos, né? Onde nesse quinto vídeo eu vou trazer para vocês um caso real. Então, eu vou mostrar em um delivery, eu vou mostrar que eu vim acompanhando essa pessoa com o delivery por um mês e eu vou mostrar um dia só. Então, a gente fez todas essas estratégias que eu vim falando nas 4 primeiras aulas passadas que teve aí. Os vídeos vão estar aqui na descrição desse vídeo aqui. Então, tudo aquilo que eu falei, todo o passo a passo, o que é marketing de conteúdo, os 3 níveis de clientes, como você pode fazer isso agora. Todas essas outras aulas eu coloquei em prática dentro do Instagram dessa pessoa e eu vou mostrar para vocês aqui, porque para mostrar que fazendo isso, você consegue, mesmo começando do zero, como essa pessoa, ela também estava começando, e todas as dificuldades que ela tem, porque é uma senhora, ela não sabe muito bem mexer na internet, ela tem algumas dificuldades, e eu vou mostrar isso para vocês. E como ela conseguiu, a gente conseguiu ter um resultado bacana no primeiro dia. Então, a gente teve um faturamento de quase R$ 300 em um dia só, e sem ela nunca ter vendido na internet. E a gente teve um resultado legal fazendo toda essa estratégia logo no começo, toda essa estratégia que eu trouxe para vocês nas últimas aulas, né? Então, se você conseguir colocar em prática o que foi ensinado, o que foi falado nas últimas aulas, eu posso garantir para você que você vai colher alguns frutos. E eu vou falar para você, como eu também vou te mostrar, que ela não seguiu tudo que eu pedi, porque ela tem as dificuldades dela de conseguir mexer na rede social, como a maioria das pessoas tem, independente de quem seja. Pode ser jovem, pode ser novo, eu tenho clientes mais novos, eu tenho clientes mais velhos, que eles têm as mesmas dificuldades, as mesmas travas, como eu falei lá nos vídeos anteriores. Então, para a gente falar um pouco mais, para vocês entenderem um pouco mais, eu vou abrir aqui os meus slides para a gente começar a acompanhar, mais ou menos, para a gente ter uma trajetória legal aqui. Espera só um pouco que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Essa é a quinta aula dessa série de 5 aulas do que eu coloquei o nome de Bora Vender, né? Então, lembrando lá que a primeira aula foi lá como vender sem falar em preço, então é o marketing de conteúdo, o dinheiro que você está deixando na mesa, que são os 3 níveis de clientes, como você pode fazer para começar ainda hoje, que é multiplicando o seu tempo, como alcançar novos clientes, que é o poder da rede social, onde eu falei sobre como que a rede social funciona e a diferença de você trabalhar com esse alcance diferente do mundo físico, onde a gente é limitado por espaço. E hoje a gente vai falar desse caso real, dessa cliente, que é uma cliente de delivery. Então, eu vou tentar correr para dar tempo para vocês assistirem, porque essa aula eu estou gravando, logicamente, eu estou gravando depois do dia que aconteceu. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês, onde eu fiz toda a narrativa de tudo que aconteceu. Então, eu vou tentar ir um pouco mais rápido aqui para passar, que é o resumo do que eu fiz, realmente eu fiz, dessas 4 primeiras aulas dentro da rede social dessa cliente, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente fez é o passo 1, que é lá, ó, o marketing de conteúdo.
Então, a gente buscou uma estratégia para que a gente se posicionasse de uma forma melhor, mostrando os nossos diferenciais, além de mostrar o produto e falar sobre a qualidade. Então, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, falar um pouco mais da história por trás do produto, falar um pouco mais sobre como é feito o produto, como é a produção, como é a escolha. Então, eu coloquei até alguns tópicos aqui só para fixar. Então, a gente mudamos a apresentação do produto, pensamos na margem de lucro. Então, antes o produto dela era um produto bem pequenininho, era um pastel pequeno. E a gente fez algumas contas, como eu vou mostrar para vocês, a gente fez algumas contas e a gente viu que ela teria que vender muito para conseguir quase nada de dinheiro e também porque ela não entendia muito bem como fazia a precificação do produto dela e ela estava ganhando muito pouco. Então, o que a gente fez? A gente melhorou algumas formas, como a gente colocou aqui. Então, a gente melhorou algumas formas na entrega do produto e pensamos no agregado disso. Então, o que a gente fez? A gente colocou em uma caixa melhor, a gente melhorou as embalagens para empacotar esse produto. A gente também fez uma coisa que é um problema muito grande com a maioria das pessoas que eu converso, principalmente de delivery, ou basicamente de delivery, que é um cardápio cheio. Então, a maioria das pessoas, elas trabalham com produto, por exemplo, tem uma pastelaria, mas também vendo hambúrguer, também vendo coxinha, também vendo cachorro-quente, também, e começa a colocar, ou se não tem pastel, tem 200 tipos de pastéis, mas o que a gente fez com ela, a gente diminuiu, eu acho que ela tinha, acho que 25, não vou lembrar, acho que mais ou menos isso, uns 25 sabores de pastéis, e a gente diminuiu para 10. Por que a gente fez isso? Porque se você não tem muito dinheiro para investir agora, a primeira coisa que você tem que pensar é você diminuir perdas. Então, se você tem 25 pastéis, então você precisa ter 25 ingredientes diferentes, né? E provavelmente você não vai vender, porque eu também já atendi restaurantes maiores e eu sei que a maior perda de dinheiro dentro de um restaurante é a perda dos produtos, é a validade, porque comida vence muito rápido. Então, a primeira coisa é pensando nisso, ser um pouco mais inteligente no planejar do cardápio. Então, a gente diminuiu para 10 produtos e, por exemplo, dos 10 sabores que a gente colocou nesse cardápio, a gente estabeleceu que quase todos, o ingrediente que ia associar a carne, que tem de carne, de camarão, seria o queijo. Então, a gente tentou diminuir para deixar um pouco mais enxuto para não ter essa perda. E também tem estudos que falam, porque tem alguns estudos que falam quanto mais opções o cliente tem, maior o risco dele sair infeliz da escolha que ele fez. Então, tem alguns estudos que falam sobre isso, então também pensando sobre isso. E também tem uma outra coisa, que para eu divulgar 25 sabores, eu vou gastar mais dinheiro. Agora, para eu conseguir divulgar 10 sabores, eu gasto menos dinheiro. Então, também pensando nisso. Então, mas quer dizer que eu não posso colocar alguma? Pode, mas talvez em primeiro momento é bom você enxugar o que você tem para conseguir investir mais dinheiro em poucos sabores ou produtos, não sei o que você vende, mas investir em pouco. Ou se você pode ser até um profissional, por exemplo, você é um médico e você quer falar de várias doenças. Mas por que você não pega um nicho, por exemplo, vou falar só sobre diabetes e vou falar sobre coisas sobre diabetes, entendeu? Então você trazer uma coisa para você conseguir ganhar força para depois você começar a colocar algumas outras coisas na sua comunicação para gastar menos dinheiro para divulgação e para você se concentrar mais naquele negócio, tá? Então, todas as mudanças que a gente fez, falando de marketing de conteúdo que eu ensinei para vocês nas outras aulas, todas as mudanças que a gente fez, a gente foi colocando e compartilhando com os seguidores dela dentro da rede social, dentro do Instagram. Ela tinha uns 400 seguidores quando começou, ela usava só a rede social dela para ficar vendo vídeo, foto da família, e ela não a utilizava muito como profissionalmente, mas tudo que a gente começou a fazer, todas as mudanças, a gente começou a compartilhar, e eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco eu vou abrir aqui o Instagram dela, eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, tá bom? Então a gente começou a fazer isso, e começou também a contar sobre a história do pastel, da receita,
porque lá é um pastel diferente, que é de uma cidade que chama Tangará, então começou a contar, a gente perguntava para a audiência se eles sabiam isso, então a gente começou a contar histórias e trazer para próximo público e começou a ter bastante engajamento dentro da conta dela, e esse foi o primeiro passo falando sobre marketing de conteúdo e falando para vocês que foi uma coisa que a gente fez. Depois, que é o passo 2, que o dinheiro que você está deixando na mesa, os 3 níveis de cliente, uma das coisas, e eu também falei lá na aula 2, que uma das coisas que eu mais escuto dos clientes não, eu vendo para todo mundo, né? E pensando no mesmo ponto de vários sabores de vários sabores do que você tem, ou vários produtos que você vende, se você tiver vários clientes, se você te falar assim, eu vendo para todo mundo que vier comprar, fica mais difícil de você comunicar também com essas pessoas, porque a internet tem muita gente. Então, quanto mais focado você for, mais fácil você vai chegar nessas pessoas que você quer. Quer dizer que você não vai vender para as outras pessoas? A pessoa vai te ligar para pedir o lanche, você fala, não, estou vendendo para você? Não, não é isso. É que você vai comunicar para um público específico e se aparecer essas outras pessoas, você vai vender também. Só que quando a gente trabalha com um público específico, fica mais fácil para a gente encontrar essa pessoa específica dentro da internet. Isso é um assunto um pouco mais complexo, que precisa de entender mais sobre cada produto, entender mais sobre quem é a pessoa que você quer entregar. Porque, por exemplo, você pode ter uma autoescola, você vai ensinar, então você vende o serviço de tirar a habilitação, mas você não quer atender homem, você quer atender sua mulher. E aí você comunica dessa forma. Ou você tem, sei lá, você tem um delivery e vende cachorro-quente e você entende que o seu cachorro-quente vai vender mais para jovens. Então você vai ter uma comunicação mais jovem, as imagens que você vai postar são imagens mais jovens. Quer dizer que uma pessoa mais idosa ou mais velha vai te ligar e vai pedir, você não vai ver? Não, só vai ser uma coisa que você vai ter mais afinidade para os jovens, quando olharem sua rede social, eles se sentirem mais atraídos pelo seu produto. Então foi uma das coisas que a gente tentou fazer também. A gente começou a entender um pouco mais quem era esse cliente. A gente buscou, como a gente fez essa mudança de produto, então antigamente ela vendia um produto pequeno, porque ela vendia um pastel de 10 centímetros, e como eu fiz as contas lá, eu falei assim, não, a gente vai ter que vender muito pastel, e como você vai vender muito pastel, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esse pastel e aumentar o preço desse pastel, já que a gente colocou em um pacote diferente, a gente embrulhou esse pastel com uma caixinha diferente, um saquinho diferente, mais elaborado, mais bonito. Então eu falei, vamos fazer um pouco, vamos mudar esse tamanho também e buscar um público que não quer um petisco, é um público que quer um negócio que vai comer como se fosse uma refeição. Então, entender um pouco mais o que essas pessoas procuravam, entender um pouco mais o que essas pessoas buscavam, qual que eram os melhores bairros, e pensando nesses níveis esses 3 níveis de clientes, então a gente tentou comunicar, além de mostrar todo o processo, como eu falei lá na aula 2, se você não assistiu, vai lá, depois você vai lá e assiste aqui, que eu vou deixar aqui na descrição. Então, assim, além de falar sobre a história do produto, além de falar sobre como faz o produto, a gente também contou a história do pastel, desse pastel que é diferente. A gente começou a entender que o cliente que a gente estava buscando não era um cliente que queria, como coloquei aqui, que queria petiscos, que pode, por exemplo, uma coxinha. Não, como o pastel aumentou o tamanho, a gente vendeu ele como se fosse uma refeição. É um negócio que vai comer e vai se saciar. Então a gente começou a tentar buscar não só o cliente que estava lá na ponta querendo comer pastel. A gente desceu um pouquinho mais, lembra? Lá da pirâmide, a gente tentou pegar o cliente que ele queria saber um pouco mais da história. Podia estar buscando um salgado para comer, mas a gente contou um pouco mais de história para gerar mais afinidade. E ele falou assim: pô, eu quero comer esse pastel aqui porque eu gostei dessa história que estamos contando, gostei desse ingrediente, de como é feita essa massa, eu gostei. Então a gente desceu um pouco mais e também foi lá para baixo para tentar se posicionar sem ser só pessoas que queriam um salgado, pessoas que buscavam refeição, falando que era um pastel maior, que era do tamanho, iria matar toda a sua fome. Então a gente tentou se posicionar de uma forma um pouco diferente, seguindo o segundo passo lá, que é os 3 níveis de clientes que a gente falou na aula 2. Na aula 3, a gente falou um pouco mais sobre como você pode começar ainda hoje, que é o negócio que a gente falou sobre multiplicar o seu tempo, que é falar sobre a produção, falar um pouco mais sobre o dia a dia dentro do seu negócio,
negócio, contar mais bastidores, contar mais como falar sobre receitas, falar como é feito, mostrar você indo fazer as suas compras, mostrar um pouco mais sobre isso. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, então, que vem dessa parte de multiplicar o seu tempo, foi o que eu falei assim, você já faz, o seu conteúdo já é feito, porque você precisa fazer isso dentro do seu negócio. Então, mesmo se você tem, pode ser o delivery, pode ser o restaurante, mas como a gente falou lá, se você for um nutricionista, se você for um médico, se você for um professor, independente da profissão que você pode vender um produto, sei lá, você vende móveis, então você pode falar sobre a qualidade da madeira, porque você já está buscando essa madeira, o como você faz para o móvel ser mais fixo e durar mais tempo, a cola que você usa, sei lá o que você faz aí, porque eu não entendo muito bem dessa parte, mas contar sobre isso, porque as pessoas vão começar a ver isso e vão entender que essa comissão como qualidade. Quando você começa a comunicar a qualidade, não é mais sobre preço. E você, como eu falei lá na aula 3, você começa a se diferenciar, você começa a se posicionar em um nível diferente dos seus concorrentes, porque a maioria das pessoas não fazem isso, a maioria das pessoas faz o quê? Foto de antes e depois, foto do produto acabado, no máximo, mostra o produto e filma o produto, mas não dá mais, não vai mais profundo sobre isso. E provavelmente você já faz isso no seu dia a dia, dentro do seu negócio, só que você está fazendo no silêncio, ao invés de você compartilhar, porque lá é justamente o passo 4, que é o poder de alcance, alcançar mais pessoas das redes sociais. Então lá, se você tem uma loja, vou continuar lá na parte de imóveis, se você tem uma loja, é uma loja grande, e dentro da sua loja, vamos pôr uma loja gigantesca, sua loja tem 200 pessoas, sua loja está cheia. Agora, se você tem um vídeo que você fala sobre o seu produto e esse vídeo tem 200 visualizações dentro da internet, é muito pouco. Agora, se tem 1.000, é muito pouco. Se tem 5.000, é muito pouco. Então, o poder da rede social, ela faz com que a sua explicação alcance muito mais pessoas e é como se você estivesse vendendo ou demonstrando o seu produto para mais de 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Agora, se você tem um restaurante, se você tem uma loja, se você é um profissional liberal, se você tem um delivery, se você conseguir se reunir, sei lá, vou pôr poucas pessoas, mas vamos supor que você consegue reunir 500 pessoas para você falar do seu produto, para dessas 500 pessoas, algumas converterem em clientes, provavelmente você ia querer isso porque você está vendo isso fisicamente. Mas na rede social, como a gente não enxerga, a gente não dá tanto valor. Então, é nesse ponto que o alcance das redes sociais é muito importante. E foi isso que aconteceu com essa senhora. Porque ela não vendia, ela tinha uma loja, só que essa loja, então, lembra lá da autoridade do mundo físico? Ela tinha uma loja, só que lá na pandemia ela se embananou toda e teve que fechar essa loja. Então ela tinha todas as coisas dentro da casa dela para fazer esse pastel, mas não fazia. E aí, o que acontece? A gente esquece de conseguir pegar esse alcance que a rede social tem e acha que não vai conseguir fazer mais nada. Então, quando ela entrou em contato comigo, ela estava muito triste por causa disso. E a gente conseguiu fazer alguma coisa boa e a gente ficou um mês junto. Então, todos esses 4 passos a gente elaborou durante o mês. A gente se empenhou durante o mês para em um dia, que foi acho que uma sexta-feira, a gente começar a vender. Porque a estratégia tá nisso. Se você está desesperado para começar a vender, provavelmente você vai dar umas cabeçadas, porque você precisa pensar no que você está fazendo para você conseguir construir algo que vai te dar um retorno sustentável, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver qual que é o meu próximo slide, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar aqui, vou abrir aqui o Instagram dela para eu mostrar isso na prática, como é que a gente fez. Então, olha lá, lembra que eu falei? Às vezes eu posso não enxergar, tá? Lembra que eu falei? No Instagram dela, tinha 400 seguidores quando a gente começou. Tá com 837. E lembra que eu falei? Mostrar todas as coisas que a gente fazia e tentar compartilhar com as pessoas? Então, a gente veio com um negócio que eu até falei também, que chama antecipação, que a gente começou a falar sobre as mudanças, começou a falar sobre as mudanças lá atrás, ó. Tá aqui, ó. Esse vídeo aqui é o de novidades. Então, vem novidades aí. Então, ó o vídeo que eu falei para vocês, onde a gente começa a falar um pouco mais sobre o pastel maior. Olha lá, tá vendo?
Então, novos tamanhos de 30 e 20 centímetros. Então, tudo foi vindo compartilhado com a audiência, com os seguidores. Então, a gente mostrou ó, o processo sendo mostrado e ó, o pastel também lá muito mais gostoso. Então, assim, todo o processo a gente veio contando, a gente veio falando, a gente veio falando, a gente veio postando os vídeos, a gente veio postando as fotos. Aqui está um pouquinho, lembra que eu falei de também gerar mais valor, não só mostrando o produto, mas contando a história do produto por trás do produto. Então tem aqui, ó, um postzinho contando um pouco mais sobre ela, quem ela é. Também tem um outro post aqui, ó, que ela está ensinando como ela faz a massa do pastel. Então lembra que eu falei mostrar um pouco mais sobre os processos. Aqui não vai ter vídeo, por exemplo, dela fazendo compras, porque isso é uma coisa do dia a dia. Então eu peço para ela colocar nos stories. Aqui no vídeo dos stories dela, agora tem um vídeo falando sobre ela fazendo o recheio de caranguejo da receita dela que ela vai começar a fazer para vender agora. Então, assim, isso é mostrar, além da foto, mostrar um pouco mais sobre os processos, compartilhar mais o dia a dia, mostrar um pouco mais. E se você olhar aqui, ó, é o vídeo, igual eu mostrei lá nos vídeos também acho que da aula 3, né? Ou da aula 4, mas eu acho que é da aula 3, que, ó, não, a panela, a cozinha dela não é a cozinha mais bonita, então ela deixou bem pertinho aqui a panelinha para não ficar mostrando o resto, que foi uma orientação que a gente deu para ela. Então, eu tentei mostrar aqui para vocês tudo que eu falei nas 4 primeiras aulas, tudo que eu tentei falar para vocês, e eu mostrei aqui para vocês como a gente fez isso, realmente que a gente fez. Agora, eu vou colocar o vídeo onde eu estou mostrando essa venda, como é que funcionou, que foi o que eu falei da aula 4, o poder de alcance das redes sociais. E agora eu vou abrir uma ferramenta dentro do Instagram, onde eu faço essa organização, para vocês verem que eu faço umas contas também nesse vídeo. Como eu falei, é um vídeo lá de trás, então não é um vídeo, não estou fazendo isso, não vou fazer esse vídeo agora, eu vou colocar aqui, vocês vão assistir e aí vocês vão ver que em um dia a gente fez um investimento lá dentro da rede social, a gente gastou alguma coisinha, mas o retorno foi um retorno bom para um dia de venda, o primeiro dia de venda. Então, a tendência de crescimento é muito maior porque vai ter mais inteligência para a gente saber o que vai comunicar, vai ter os próprios depoimentos dos clientes, do que eles estão falando sobre o produto, então melhorar, eles postarem fotos. Então agora eu vou deixar, eu vou passar para vocês esse vídeo aí. E hoje eu estou passando aqui rapidinho para eu compartilhar um acontecimento. Ontem comecei com uma cliente nova, ela mora lá em Natal e ela trabalha com uma delivery, ela vende pastel. É um pastel diferente, que é uma receita diferente, não é um pastel normal. Pelo menos aqui em São Paulo não tem esse pastel, já procurei, porque quando ela entrou em contato comigo, eu falei, tá, vou procurar um pouco mais sobre o produto, que eu gosto de entender sobre qual produto a gente vai vender, para ver quais são os diferenciais, então entender alguma coisa, até para ajudar no processo de tirar foto, fazer algumas filmagens e tal. E eu tentei procurar por aqui e eu acabei não encontrando, né? Muito difícil eu consegui. E até fiz alguns vídeos com pastéis que a gente tinha aqui para tentar ajudar ela. Ela é uma senhora e ela tem um pouco de dificuldade de mexer com essa parte de tecnologia. Então fiz alguns vídeos tal e a gente começou ontem, né? Eu passei algumas instruções, a gente veio, na verdade a gente já está um mês junto, mas esse primeiro mês a gente utilizou para alinhar algumas coisas, colocar algum padrão, mudar algumas coisas, até a parte financeira, mudar um pouquinho, porque eu vi que ela falava para mim, eu trabalho muito, mas nada não está sobrando muita coisa na minha mão. Um outro pedido que eu fiz para ela é que o pastel dela, ela cobrava, acho que era 5,90 por cada pastel, porque era um pastel pequenininho, 10 centímetros. E eu comecei a procurar e vi que é o padrão desse tipo de pastel, esse pastel de tangará. E aí eu fiz algumas orientações para ela, indiquei algumas coisas para ela, como embalagem diferente, a forma de receber o cliente, orientei tudo isso para ela. E aí a gente começou ontem, né, uma campanha de tráfego pago. O que é tráfego pago? É aqueles anúncios, né, os anúncios que aparecem quando você está mexendo na sua rede social, no Facebook, no Instagram, ou você está lá no YouTube, enfim, aparecem algumas propagandas. Aquela propaganda, alguém colocou aquela propaganda na sua frente, porque em algum momento, se você pesquisou alguma coisa na internet, aquela propaganda deve ter relação com essa coisa que você pesquisou na internet. Então a gente faz todo um trabalho atrás disso e ontem a gente começou, né? Ontem a gente começou a fazer isso
E um vídeo rápido que eu quero passar aqui para vocês é um pouquinho dos números, desses números que a gente conseguiu nesse primeiro dia, né? Eu já estava trabalhando um pouquinho nessa rede social dela de uma forma orgânica, sem vender, então postando alguns vídeos, postando algumas fotos, principalmente trabalhando a parte que a gente chama que é antecipação, né? A gente pega e começa a falar, ó, vem vindo novidade aí, pô, fique esperto. Fiz algumas pesquisas com o público, ela tinha, sei lá, uns 400 seguidores na rede social dela, e comecei a fazer algumas pesquisas, tipo, o que você prefere, qualidade ou quantidade? Aí eu colocava quantidade, qualidade lá na pesquisinha, lá nos stories do Instagram. Aí fazia pesquisa perguntando, e se eu pudesse juntar os dois, qualidade e quantidade? Por quê? Um dos pedidos que eu fiz para ela, eu falei assim, vamos pegar esse pastel de 10 centímetros que a senhora vende por R$ 5,90, vamos colocar uma embalagem, um corpo, uma roupa nova nesse produto para gerar mais qualidade, para ter uma sensação de mais qualidade. E vamos aumentar esse pastel, em vez de ser 10, vamos fazer um de 20 e um de 30 centímetros, porque o de 20 a gente pensa, porque a gente desenhou um modelo, o cliente ideal seriam casais, né? Então, na maioria das vezes, no casal, o homem come mais e a mulher come menos. Se eu tiver dois pastéis de 20, provavelmente, se eu só tiver pastel de 20 no cardápio, provavelmente o homem vai pegar um de 20 e a mulher vai pegar um de 20. Mas se eu tiver o de 30, provavelmente o cara vai falar assim, pô, vou pegar o de 20 ou de 30? Ah, vou pegar o de 30 que o homem gosta, porque o homem gosta de comer mais. E aí a gente já deixa uma sugestão dele consumir um pastel maior e a gente ganhar um pouco mais de dinheiro nisso, né? E aí foi essa jogada que a gente utilizou para falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente começou a rodar ontem, né? Algumas campanhas, que são esses anúncios, vão aparecer nas redes sociais dessas pessoas, de algumas cidades específicas, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para você dar uma olhadinha, né, nisso que eu estou falando de uma forma. Você não precisa entender isso que eu estou falando, tá? É só para você ver mais ou menos o que eu estou querendo dizer com isso, tá bom? Então, aqui tá essa parte esse negócio, esse painelzinho aqui é uma parte dentro do Facebook, que chama Meta agora, né? Então a gente faz uns anúncios e a gente deixa esses anúncios, programa esses anúncios nessa ferramenta, tá bom? Mais ou menos isso. Sou eu que faço, vocês não precisam saber muito bem sobre isso. Então, ontem, ó, se você olhar aqui, ó, no dia 14 de abril de 2023, a gente investiu, a gente pagou para o Facebook R$19,85, tá? Para quê? Para ele anunciar, para ele mostrar esses anúncios, essas propagandas para algumas pessoas. Quantas pessoas? A gente alcançou 2.143 pessoas. 2.000, então, apareceu esses anúncios que eu já vou mostrar para vocês, 2.143 vezes na frente ou no feed que a pessoa estava vendo ou no stories de alguém. E essas 2.143 pessoas que visualizaram, que viram esse anúncio, 15 pessoas viram o anúncio e clicaram para comprar o pastel. 15 pessoas. Então, ele fazendo essa conta, já que a gente gastou quase R$20 e a gente vendeu 15, a gente gastou por cada venda aqui no Facebook R$1,32. Mais ou menos isso. Então, a gente gastou para cada pessoa, a gente investiu para cada pessoa comprar R$1,32. Tá? Então, aqui, ó, só para deixar para orientar, para mostrar, mas para deixar mais didático. Então, isso aqui a gente vê de uma forma geral, pensa assim, ó, são caixas, tá? Então, a caixa maior é isso aqui. Ele mostra todos os números que aconteceram dentro da campanha, dentro desse programa aqui, tá bom? Não vou explicar porque fica um pouco confuso. Dentro dessa caixa maior, eu tenho uma caixa menor. Essa caixa menor é justamente as pessoas certas para quem eu quero anunciar. Como ela mora lá em Natal, eu perguntei para ela assim: quais são os melhores bairros que tem aí? Porque eu consigo anunciar para bairros específicos. E ela falou para mim: Lagoa Nova, Candelária, Tirol e Ponta Negra. O que isso significa? Que os meus anúncios vão aparecer para as pessoas que estão nessa região de Lagoa Nova. Então, Lagoa Nova tem um ponto dentro da cidade que é o centro de Lagoa Nova. E aí o Facebook fala assim, é aqui, e eu falo assim, ó, esse ponto do centro de Lagoa Nova, a 1 quilômetro em volta, eu quero anunciar para essas pessoas. Eu quero pôr anúncios sobre o pastel que essas pessoas de Lagoa Nova vão ver. E eu fiz isso em todas as regiões, na Candelária,
no Tirol e em Ponta Negra, lá em Natal. E aí, cada um, se você olhar aqui, ó, lá em Lagoa Nova, 2 pessoas compraram. Lá em Candelária, 2 pessoas compraram. Lá em Tirol, 6 pessoas compraram. Lá em Ponta Negra, 5 pessoas compraram. O total de 15 pessoas. Lembra? Aqui é o total, tá vendo? É o junto de tudo. Tá vendo que são 15 também? Certo? São 15 pessoas também aqui. Tá vendo que são 2.144 pessoas aqui no total? Então, ó, se você pegar aqui, ó, lá em Lagoa Nova, 331 pessoas viram. Lá na Candelária, 281 pessoas viram. Lá no Tirol, 998 pessoas viram. Lá em Ponta Negra, 546 pessoas viram. Quando dá o total, é o mesmo, tá vendo? O mesmo total, 2.144, que é aquele negócio que eu falei que é, que é um negócio como um todo, tá bom? Então a gente fez isso. A gente fez algumas vendas, que foram aquelas aqui que a gente falou, que eu falei para vocês, né? Foram 15 vendas, e a gente gastou R$19,85 no total, que dá mais ou menos uma média de que a gente investiu dentro do Instagram, só repetindo, R$1,32. Eu vou só mostrar o que é o anúncio, né? Então, por exemplo, lá em Lagoa Nova, eu pus para rodar esses 2 anúncios aqui. Vamos ver esse anúncio aqui, ó, só esse, tá bom? Isso não precisa saber, eu só estou mostrando como didática, tá? Só para ter um pouco mais de orientação. Tá vendo? Ó? Aparece assim, viu? É esse anúncio. Aparece, é só as pessoas. Aí tem uma chamadinha, aparece só isso. O anúncio é um pastel aberto de camarão. E aí no final eu falo assim: se você quer comprar, vai lá, clica aqui abaixo e faz o seu pedido. Foi isso. Então foi esse anúncio que apareceu lá para as 2.144 pessoas. Beleza, mas o que isso significa? Foi bom? Foi ruim? Vamos ver isso aqui, ó. Ó, lembra que a gente gastou, vou até anotar aqui para não esquecer, tá? Lembra que a gente gastou no total, aqui, vou anotar aqui na minha mesa, tá? Para não esquecer, 19,85 e o nome disso é tráfego pago, tá? Vou pôr aqui, para depois a gente recapitular tudo isso. Tá, beleza. Vou voltar aqui. Beleza. A gente gastou, a gente investiu na rede social R$19,85 para mostrar aqueles anúncios, aquelas propagandas para aquelas regiões específicas. Tudo bem, mas será que isso deu lucro? Será que isso foi bom? Vamos ver isso aqui direitinho? Vamos lá. Vou compartilhar de novo mais uma outra tela aqui para vocês. É uma tela que quando eu falei para vocês, eu pedi para ela me passar algumas coisas onde eu fiz a orientação para ela me passar cada quantidade de produto que ela utilizava para cada pastel. Então, se vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem os sabores dos pastéis que ela faz. Dentre os sabores, o tamanho, que é o 30 centímetros, o quanto que ela gasta de ingredientes para esse sabor, isso aqui é a massa, o quanto que ela gasta de massa para cada sabor, o quanto que ela gasta de acompanhamento. Por exemplo, aqui é carne com queijo. Então, ela gasta R$3,70 de carne e R$1,65 de queijo, tá bom? Aí eu coloco mais ou menos um frete meio que estabelecido, né? Que isso dá um valor de custo e como ela não sabe muito bem me informar conta de água, conta de luz, internet, essas outras coisas, eu poderia deixar aqui 50%, desculpa, poderia deixar 100% de margem de lucro. Eu deixei 150 porque ela tem essa dificuldade para me contar direitinho quanto que ela gasta em cada coisa. Então, eu coloquei 150%. Desses 150%, vai dar esse preço. R$20. Então, esse valor é o que ela gastou para fazer o pastel. Eu coloco uma margem de 150% pensando no maquinário, na conta de água, na conta de luz. Então, essa margem de custos variáveis, tá? E aí eu coloco mais ou menos uns 100%, porque ela precisa ter um lucro para ela, né? Porque a empresa dela precisa dar um lucro, que é o salário que paga para ela, enfim. E esse valor vai dar isso aqui, ó, R$20,25. O valor que a gente está vendendo lá no cardápio, depois eu mostro para vocês o cardápio, é R$20,90. Então, todos os pastéis que estão aqui, de 30 centímetros, tá? Todos são. A gente fez isso, eu fiz isso para ela. Ela me passou, ó, pode ver, ela me passou cada coisinha que ela gastou, tá vendo? Ó? Cada coisinha que ela gastou, a alcatra, 4 quilos, o preço do quilo foi R$37, o total.
Então, cada coisinha ela me passou para quê? Para eu fazer o valor de custo do produto dela. Beleza. Então, assim, ó, vamos pôr um exemplo aqui, ó. Aqui no pastel de carne com queijo é R$ 20,90. No de baixo, que é o de carne com nata, R$ 20,90. Então, foi indo. Os mais caros são de camarão, caranguejo e arraia, tá bom? Esses são os mais caros. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó, nos pastéis de 20 centímetros. As mesmas coisas. Então, eu coloquei também do mesmo jeitinho, tal, tudo certinho, e aqui são os valores finais, tá? Então, a gente tem o valor de custo delas. Então, aí, o que que acontece? Vou interromper aqui de novo. O que que acontece? Ela falou assim, eu perguntei ontem para ela assim, quantos pastéis a gente vendeu? Eu perguntei para ela. Aí ela me mandou, esse é o print da tela, tá bom? Então, ela mandou esse print aqui. Ela falou assim, a gente vendeu isso daqui. A gente vendeu. Eu não sei se está mostrando. Agora eu não vou saber muito bem. Vou pôr aqui, tá? Eu vou. Depois qualquer coisa eu troco. Ela me mostrou esse print aqui. De 20. Esse print que eu perguntei para ela, ó, tá aqui. Quantos vendemos ontem? Que foi ontem, dia 14, tá? Esse aqui é hoje que eu tirei o print hoje. Pode ver aqui a data, né? Então ela falou: vendi dois, a gente vendeu dois de costela. Então vendeu dois de costela. Vamos colocar aqui. Dois de costela são lá no preço de custo dele, o de costela, então eu vou pôr depois eu somo tudo, tá? Dois de costela é duas vezes R$ 20,90. Vendi três de carne com queijo, então são mais. Então são cinco vezes, certo? Cinco vezes R$ 20,90. Vendeu um de caranguejo e dois de camarão. Então são mais três vezes, lá os de fruto do mar é R$ 24,90. Esses são os pastéis grandes, tá? Então ela vendeu 8 pastéis grandes. Aí, dos pequenos, ela vendeu dois de camarão, então são duas vezes. O de camarão é R$ 18,90 do pequeno. E ela vendeu também um de carne com queijo, um de carne com queijo, e um de frango com catupiry, que são mais dois, certo? E esses que são mais baratos são R$ 15,90, que são os de 20 centímetros, tá bom? São os pequenos. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho, tá? Vou fechar aqui. Eu vou ver se a minha calculadora está aberta aqui. Tá. Calma aí, calma aí. Deixa eu arrumar isso aqui. Calma aí, só um pouquinho. Bom, vou fazer aqui na minha mão mesmo, aqui na calculadora do meu celular, para ficar mais fácil, que para compartilhar a tela vai ser um pouco mais complexo, principalmente da calculadora. Eu nem sei se eu compartilhei as telas que eu estava falando para vocês. Se eu não compartilhei, eu vou colocar ela por cima aqui vou colocar depois, na edição eu coloco, tá bom? Então vamos lá. 5 pastéis grandes de R$ 20,90. Então, R$ 20,90 vezes 5. Mais 3 pastéis de R$ 24,90, que é o pastel do de frutos do mar. Então, de pastel grande, deu um total de R$ 179,20, certo? De pastel grande. E de pastel pequeno? Pastel pequeno foram 2 de R$ 18,90, que é de frutos do mar, mais 2 de R$ 15,90, que são os tradicionais, tá bom? Aqui deu 69,60, tá? Vamos fazer um mais o outro. 200, ver se tá certo. 249,50. Eu acho que é isso. 249,50. Se tiver errado, é porque eu fiz alguma sominha aqui, mas provavelmente está certo, tá? 249,50. Lembra lá
E dos 249,50 de lucro, então ela vendeu ontem R$ 249,50, mas não foi só isso, né? Ela colocou mais ou menos. Não, vamos fazer o seguinte, que vai ficar mais fácil ainda. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou compartilhar de novo a tela. Compartilhar a tela aqui, ó, com essa parte aqui. Eu não sei se vai mostrar, mas depois eu mostro para vocês. O valor de custo, o valor de custo médio dos pastéis grandes, dá R$ 9, mais ou menos isso daqui, que é essa tabela aqui. Eu vou até colocar aqui, ó, a média. Dá 8,20. Vou pôr R$ 9, tá bom? Para ficar mais preciso. Então, o que isso quer dizer? Que na média de todos os pastéis, o valor médio para a produção dos pastéis, ela gasta R$ 9, tá? R$ 9, mais ou menos, tá? Se ela fez 8, então são 9 vezes 8, certo? Ela fez 8, ela vendeu 8 pastéis grandes, então o valor de custo de cada pastel grande é R$ 9. Então, R$ 9 vezes 8. O pastel pequeno, tá? O pastel pequeno, ele tem uma média também, vamos colocar aqui, mais ou menos de 5,90. Eu vou por R$ 6, tá? R$ 6, só para dar uma arredondada. E ela vendeu 4, então mesma coisa, são 6 vezes 4, tá? Então vamos ver quanto que gastou. Vou pegar aqui de novo o meu celular, deixa eu desbloquear. Vamos ver aqui quanto gastou, né? Então são 9 vezes 8, que são 9 pastéis pequenos, 9 pastéis grandes que ela vendeu. Desculpa, foram 8 pastéis grandes, com preço de custo de fabricação são R$ 9. Então, um pastel grande ela gastou mais ou menos, tá? R$ 72. E de pastel pequeno, o custo de produção do pastel pequeno é R$ 6 cada um, vezes 4, ela gastou mais ou menos R$ 24, certo? R$ 24. Aqui, então, o total, já que ela vendeu 12 pastéis, sendo 4 pequenos e 8 grandes, ela gastou de produção, tá? R$ 96. Beleza, R$ 96, ótimo. Só que desses R$ 96, lembra lá? Tinha 19, eu anotei aqui, ó. 19, tinha 19 e. Cadê? Aqui. Tinha 19 aqui, ó. Lembra? 19,85. Vou pôr 20 para arredondar, tá? Tinha R$ 20 que a gente usou para dar para a rede social, para o Instagram, mostrar aqueles nossos anúncios, certo? Se a gente tinha mais R$ 20, então não foi R$ 96 de custo que ela gastou. Ela gastou mais R$ 20. Se ela gastou mais R$ 20, o total de custo que ela gastou de dinheiro para vender esses pastéis, esses 12 pastéis, ela gastou R$ 116. R$ 116, beleza. Lembra lá, na conta que a gente fez dos 12 pastéis que ela vendeu, o valor de venda, o quanto que o cliente pagou para ela, foram R$ 249,50. Então, vamos ver quanto que sobrou no final do dia na conta dela realmente para ela, né? Já que a gente está tirando todos os custos de produção, a gente também está tirando a parte do investimento no tráfego, tá bom? Que é essa de mostrar os anúncios. Então, isso são R$ 116, é o que ela gastou. Menos 249,50 sobrou na mão dela, tirando tudo isso daí, sobrou R$ 133,50. Então, sobrou R$ 133 já pagando todas as coisas que ela investiu. Então, esses R$ 133,50 é dinheiro livre na mão dela, é dinheiro na mão dela. Ela faz o que ela quiser com esse dinheiro, tá bom? E aí, fazendo uma conta simples, tá bom? Uma conta simples e bem, né? Isso pode oscilar, mas vamos supor que a gente mantém vendendo isso
durante os dias que ela trabalha, tá? No mês inteiro, tá bom? Então, eu vou tirar os finais de semana. Eu vou tirar os finais de semana. Eu vou tirar os finais de semana, mas, por exemplo, em vez de ser sábado e domingo, ela pode não trabalhar segunda e terça, já que no delivery, no sábado e domingo é que vende mais. Mas ela pode tirar segunda e terça-feira com descanso. Então, se o mês tem 30 dias, eu vou colocar 20 dias, tá? 20 dias. Então, ela tem 10 dias para descansar nesses 30 dias. Vamos tirar tudo isso, né? Primeiro, no bruto, se ela vender os 12 pastéis, vendendo por R$ 249,50, quanto é que dá? Dá 249,50 vezes 20, que é igual, vai dar quase R$ 5.000 no mês, tá? Quase R$ 5.000, dá R$ 4.990. Só que esses 4.900, esse é um grande problema, é algo que as pessoas, é aí que elas se confundem. Ela vê esses R$ 5.000 na mão e acha que ganhou R$ 5.000, mas não. Desses R$ 5.000, ela precisa comprar mais matéria-prima, ela precisa ou pagar o que ela já comprou, então tem o custo. Só que lembra que a gente fez a conta lá? A gente tirou todos esses custos e falou quanto que sobrou na mão dela? Sobrou na mão dela 133,50. Vamos colocar os mesmos 20 dias para saber quanto é que deu? Sobrou na mão dela no final do mês R$ 2.670. Livre, tá? Então, assim, isso aqui, sendo que ela trabalha sozinha, ela vende 12 pastéis, ela vendeu 12 pastéis trabalhando apenas 20 dias no mês. Então, ela descansa 10 e trabalha 20. Entenda o quanto que a gente pode crescer isso. Primeiro, ela investiu pouco na internet, porque R$ 20 é uma quantia muito baixa, né? Dá para investir mais. Só que a gente não quer enrolar agora, a gente não quer se embananar agora. Então, melhor ela vender só um pouquinho nesses primeiros meses, para ela entender um pouco mais sobre esse processo. Talvez, daqui 1 ou 2 meses, talvez a gente contrate uma outra pessoa, para a gente pegar essa produção. Ela consegue fazer, sei lá, 40 pastéis por dia. Ela tem essa capacidade de fazer 40 pastéis por dia. Não sei, tá? Só estou dando um exemplo. Mas fazer 40 pastéis por dia, como isso vai ser sacrificante para ela? Talvez, como ela vendeu 12, daqui um mês a gente tente aumentar essa meta para 20. Vamos vender 20 por dia? Vamos se preparar para vender 20 por dia? Se a gente vende 20 por dia, esse valor aqui quase que dobra, né? Quase que dobra. Então, se quase que dobra, a gente consegue colocar uma outra funcionária aqui. Porque se quase que dobra, lá no final do mês, em vez de, ia dar mais ou menos uns R$ 10.000 na mão dela, se a gente dobrasse, ia dar uns R$ 10.000, mas dos R$ 10.000 ia realmente sobrar no final de tudo, pagando tudo, R$ 5.200. Se desses R$ 5.200 eu contrato alguém por R$ 1.500, vamos por assim, eu vou contratar alguém pagando bem, tá? R$ 1.500 para ser meu ajudante na cozinha. Aí, o meu valor de R$ 5.500 vai abaixar para 4.000. Beleza, vai baixar para 4.000. Só que minha produção vai conseguir ser em vez de ser de 20 para 40. Só que eu vou continuar pagando os R$ 1.500 para aquela pessoa. Entende? Então, assim, se a gente cresce com uma estratégia, de uma forma simples e bem estruturado, fazendo isso que você já faz todos os dias, se você tem um negócio local ou qualquer coisa do tipo, se tiver uma estratégia por trás disso e crescer de forma saudável e entendendo um pouquinho básico, isso aqui, tipo assim, é a coisa mais básica de todos em relação a números, isso vai fazer com que você consiga trabalhar o tanto necessário, sobrar o dinheirinho seu no final do mês e pensar em crescer seu negócio de uma forma estratégica. Então, assim, muitas pessoas acham difícil isso, mas mais difícil do que isso é você passar vários anos trabalhando de uma forma totalmente confusa, tentando tirar de algum lugar vendas de sei lá de onde e não trabalhar de forma inteligente. Então, talvez hoje ela tenha bastante trabalho, sim, mas pensa que, se a gente continua dessa forma, a gente contrata outra pessoa. Isso tudo que ela está aprendendo a fazer sozinha, ela pode ensinar a outra pessoa, porque ela já tem esse conhecimento. E ela sabe como cobrar cada pessoa em cada setor. Por quê? Porque a gente estruturou cada coisa. Por exemplo, eu falei para ela assim, tá, o pastel não é assim, vou colocar um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho. Não. A massa do pastel precisa ser pesada para saber quantos pastéis dão,
com uma receita. Ah, dá tantos pastéis? Então, beleza. Então, tem o valor de custo da receita. Ó, a proteína, que é a mistura, por exemplo, o camarão que você coloca dentro do pastel, não é que cada pastel coloca um pouquinho para preencher, não. É 100 gramas de camarão no pastel grande e 60 gramas de camarão no pastel pequeno. O queijo, mesma coisa. Por quê? Porque quando for a próxima cozinheira, quando ela sair dessa parte de produção, e ela colocar uma nova cozinheira, por exemplo, aquela cozinheira já tem uma receita, como se fosse uma receita de bolo. Então, aquela pessoa sabe que uma receita de massa vão dar tantas massas, cada pastel grande vai ser tantas gramas da proteína da mistura lá dentro do pastel e tanto tempo que vai fritar e ela já tem tudo isso elaborado. Então a gente já tem a gente consegue prever o nosso faturamento, certo? Espero que isso tenha servido de exemplo para alguém entender o quanto que um negócio local pode ter um sucesso bom se for bem estruturado, o crescimento e pensa aqui comigo, tá? Eu tô com essa senhora vai fazer 1 mês e meio. A gente estruturou durante 1 mês e meio para começar a fazer agora. Por quê? Porque estava muito bagunçado. Eu fiz as contas quando ela começou a trabalhar comigo. Eu fiz umas contas e eu vi que o que ela vendia, tipo assim, ela vendia, ela ganhava, sei lá, 50 centavos por pastel. E como você vai viver ganhando 50 centavos por pastel, entendeu? Então, assim, a gente vai deixar mais redondo, não quer dizer que está perfeito, só quer dizer que a gente começou e a gente foi para a direção e a gente vai deixando cada dia mais redondo, certo? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, já manda nos comentários aí. Se você tiver, enfim, quiser entrar em contato comigo, vai lá no meu Instagram e manda no direct ou manda aí nos comentários aqui também, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado aí, talvez dado uma direção ou qualquer coisa do tipo, entender que a escala dentro da rede social, dentro da internet é muito grande. Então, eu até mostrei para vocês, foram 2.144 pessoas que a gente alcançou em um dia. Eu duvido você fazer isso fisicamente. Eu duvido você sair entregando e falar com 2.144 pessoas, tá bom? Desse jeito. Porque esse é o poder da internet, esse é o poder do híbrido, né, que eu falo, que é o poder de alcance das redes sociais, da internet, junto com essa senhora que tem o poder do físico, né? Por isso o híbrido, porque ela já faz pastéis há algum tempo, então ela tem esse conhecimento, o conhecimento do físico, de pôr a mão na massa. Por exemplo, eu posso ter conhecimento na internet, mas eu nunca fiz pastel na minha vida. Então, provavelmente, eu vou ter dificuldade de fazer pastel. Então, eu tiro a minha parte do pastel, encontro pessoas que têm um negócio local, já têm essa estrutura, já têm esse conhecimento, e eu coloco o meu conhecimento aqui na parte estratégica do mundo híbrido de juntar os dois. Eu já empreendi, já fiz algumas coisas e eu estou aqui para ajudar vocês, certo? Muito Então, não obrigado. sei se vocês conseguiram entender o vídeo aí com todas essas planilhas, com todas essas contas, com tudo isso que é um pouco novo para a maioria das pessoas, mas espero que talvez o conceito por trás de tudo isso, como fazer tudo isso, talvez não tenha ficado tão claro, mas espero que você tenha entendido os resultados disso tudo, do que foi feito. Então, lá todas as aulas que eu vim falando com vocês, as 4 primeiras aulas, então, tudo aquilo que eu falei sobre marketing de conteúdo, nível de cliente, comunicar, multiplicar seu tempo, fazer com que você já tem hoje e o poder do alcance das redes sociais, espero que vocês tenham entendido que você consegue fazer isso. Porque, assim, você pode pensar que, não, mas isso não é para mim, né? Isso daí não vou conseguir. E isso eu quero falar que isso qualquer pessoa consegue fazer isso, não tem nenhum tipo de segredo. Basicamente, é só você ter uma estratégia certa, você ir nessa direção correta, ser consistente nisso, buscar um padrão e ter qualidade. Porque você precisa ficar aparecendo para os seus clientes em uma certa consistência, porque é uma construção. Eu escuto muito dos clientes falando assim, mas isso é muito trabalhoso. Você vai ter trabalho, e você já está tendo trabalho, mas eu penso que é melhor eu ter trabalho fazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de programação, para ganhar dinheiro e conseguir escalar utilizando a rede social, então alcançar mais pessoas e vender para mais clientes, do que ter o trabalho de pensar como eu vou pagar minhas contas e ficar maluco por causa disso. Então, assim, essa senhora, ela começou do zero, ela não faz tudo que eu peço. Por quê? Porque ela tem as dificuldades dela, eu tento ajudar ela aqui desse lado,
mas eu não consigo, existem coisas que eu não consigo fazer. Então, por exemplo, é muito difícil fazer com que ela grave um vídeo. Então, ela só grava um vídeo quando o filho dela mais novo está lá, que consegue ajudar ela na gravação. Então, ela não consegue fazer tudo que eu estou pedindo para ela. E ela teve esses resultados. Se ela tivesse fazendo tudo isso, provavelmente ela teria resultados muito melhores e iria multiplicar isso com o tempo. Mas ela busca fazer a maioria das coisas que eu peço para ela fazer, porque ela entende que isso é interessante. Como que você pode fazer isso? Ela não entende muito bem, talvez você precise de alguma coisa que dê mais direção, mais pegue na sua mão, seja uma coisa que você entenda mais e mostre ali mesmo, mostrando cada passo, como fazer, cada ferramenta, como abrir, como eu abro meu Instagram, como eu posto isso, como é que eu abro meu Facebook, como é que eu faço para mexer, né, fazer essas artes para colocar dentro da rede social, como é que eu consigo vender, e todos esses pontos, talvez você precise de algo um pouco mais personalizado, algo que você consiga assistir uma aula e você pega essa aula e coloca em prática essa primeira aula. Pega a segunda aula, coloca em prática uma segunda aula. Pega a terceira aula, coloca em prática a terceira aula. Então, o que eu queria falar para vocês? Se você gostou, achou bacana e quer tentar fazer isso, colocar, se você já tem um negócio, se você já é um profissional liberal, enfim, se você quer colocar isso em prática, eu vou falar aqui para você entrar em contato comigo. Se você está no início, mas tem um desejo de começar também entre em contato comigo. Porque mesmo se você vier e eu conseguir te ajudar nessas aulas, né? Mesmo se você conseguir... eu não consegui, na verdade, não consegui te ajudar a você fazer o passo a passo, eu tenho certeza que uma ou duas ou três dicas que serão dadas vão te ajudar em algum aspecto dentro do negócio, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa série de 5 vídeos. Se você conseguir mandar um depoimento falando o que você achou, se você conseguiu colocar em prática, se você alguma aula você teve alguma dúvida, ou se você teve algum tipo de resultado, se você conseguiu fazer alguma coisa com tudo isso que foi falado, eu iria ficar muito feliz se você mandasse aqui nos comentários falando sobre isso. Se você quiser alguma ajuda, também pode mandar. Se você curtiu todos esses vídeos e esse vídeo em especial, curte ele aí. Se você acha bacana, encaminha ele para alguém que vai ajudar essa pessoa também. E espero que vocês tenham gostado. Os vídeos foram feitos com muito carinho e muita dedicação aí. E até o próximo vídeo, em um outro momento. E tchau, tchau.